Hashtag 066 Apocalipse, estudando as profecias. Os seus efeitos se estenderam até as águas, em muitos lugares, onde o abalo não foi perceptível e se fez sentir na maior parte da Europa, África e América. Estamos falando sobre o terremoto no sexto selo, tá? Mas sua maior violência, para entender melhor, só voltar à hashtag anterior, se exerceu na parte sudeste da primeira, quer dizer, na Europa. Na África, esse terremoto foi sentido em quase tanta violência, com quase tanta violência como em Portugal. Grande parte de Argel foi destruída. Muitas casas ruíram em 3 minutos e meio, mais ou menos. Multidões ficaram sepultadas debaixo das ruínas. Efeitos semelhantes se observaram no Marrocos. Seus vestígios foram igualmente deixados em Tanger, Tetuan, no Funchal. E é possível que toda a África tenha sido abalada. Para o norte, se estendeu até a Noruega e até a Suécia. A Alemanha, a Holanda, a França, a Grã-Bretanha, a Irlanda foram mais ou menos agitadas pela mesma grande comoção dos elementos neste dia. Lisboa, antes do terremoto de 1755, tinha 150 mil habitantes. Barrett provou que 90 mil pessoas se perderam naquele dia fatal, morreram. O terror do povo foi indescritível. Ninguém chorava, porque isso era superior às lágrimas humanas. Corriam de uma parte para outra, delirantes de terror, batendo nas faces e nos peitos, clamando: misericórdia, meu Deus! Chegou o fim do mundo. As mães esqueciam os filhos, corriam com os crucifixos. Muitos correram para as igrejas em busca de proteção, mas em vão. Estava o Santíssimo Sacramento exposto. Entendeu? Em vão se abraçavam nos altares. Os pobres, os desesperados, os aflitos, imagens, sacerdote e povo foram sepultados na ruína comum. A enciclopédia americana registra, deste tremor na Terra, que se estendeu até a Groenlândia. Acerca dos seus efeitos sobre a cidade de Lisboa, acrescenta: a cidade tinha então cerca de 150 mil habitantes. O abalo foi instantâneo, seguido pela queda de todas as igrejas e conventos, e quase todos os grandes edifícios públicos, e de mais de um quarto das casas. Umas 2 horas depois do grande abalo, irromperam incêndio em diversos bairros. Graçaram com tanta violência pelo espaço de cerca de 3 dias que a cidade ficou completamente assolada. O terremoto aconteceu num dia santo, quando as igrejas e conventos estavam repletos de pessoas, muito pouco das quais conseguiram escapar. Levou a apresentar a seguinte descrição gráfica deste fenômeno incrível. Em nenhuma parte da região vulcânica do sul da Europa se fez sentir nos tempos modernos tão tremendo terremoto como em Lisboa, em 1º de novembro de 1755. Um som de trovão foi ouvido por baixo da terra e logo em seguida um violento abalo arruinou a maior parte da cidade. No espaço de 6 minutos, mais ou menos morreram 70 mil pessoas. O mar se retirou, a princípio deixando a barra inteiramente seca, mas em seguida se precipitou, levantando-se 50 pés do seu nível habitual.
o abalo foi sentido no mar do convés de quase, ou melhor, do convés que estava a oeste de Lisboa, produziu a mesma sensação que em terra seca. Em São Lucas, o capitão do navio Nancy sentiu seu braço abalar tão violentamente que pensou ter tocado o fundo do oceano. Mas, suspendendo a sonda descobriu uma grande profundidade de água. O Clark, de Denia, entre as 9 e as 10 da manhã, teve o seu barco abalado e contorcido, como se tivesse abalroado contra um rochedo. Outro barco de 40 léguas, ou melhor, a 40 léguas a oeste de São Vicente, experimentou uma concussão tão violenta que os homens deram perpendicularmente um salto de pé e meio sobre o convés. O convés está aqui. Eles fizeram isso. O abalo foi tão grande. Em Antígua e Barbados, como também na Noruega, na Suécia, na Alemanha, na Holanda, ou em Holanda, né, o país, na Córcega, na Suíça e na Itália, notaram-se tremores e oscilações do terremoto em todos os países. Na Grã-Bretanha foi notável a agitação dos lagos, sem a menor causa aparente. Se levantou contra suas margens, descendo depois debaixo do seu nível normal. A maior altura perpendicular desta elevação foi de 2 pés e 4 polegadas. Disse que o movimento desse terremoto foi ondulante, com uma velocidade média de 20 milhas por minuto. Uma grande onda se levantou sobre a costa da Espanha e se diz que atingiu 60 pés de altura em Cádiz, ou Cádiz, né? Em Tanger, África, ergueu-se e desceu 18 vezes na costa. No Funchal, na Ilha da Madeira, levantou-se a uns 15 pés acima do nível da pleamar, ainda que a maré, cujo fluxo e refluxo era de 7 pés, estava então em meio vazante, além de entrar na cidade e de causar grande prejuízo, inundou outros portos de mar na ilha. Em Kinsale, na Irlanda, uma vaga de água se precipitou no porto, fez remoinhar vários barcos, chegou até a Praça do Mercado. Afirmamos atrás que o mar primeiro recuou em Lisboa. Este recuo do oceano, da praia, no começo de um terremoto, um tremendo terremoto, e seu subsequente regresso é um fato comum. Para explicar o fenômeno, Michel imagina um aluimento no fundo do mar devido à ruptura do teto de alguma cavidade, em consequência de um vácuo produzido pela condensação do vapor. Essa condensação, observa ele, pode ser o primeiro efeito da introdução de um grande mole de água em fendas e cavidades já cheias de vapor, antes de haver tempo bastante para o calor da lava incandescente converter tão grande quantidade de água em vapor, o que, efetuando em seguida, causa uma explosão muito maior. Quem quiser procurar no mapa ou no Atlas os países citados, verão quão grande parte da superfície do mundo foi agitada por aquela terrível convulsão. Continuamos na próxima hashtag.